Olá, galera. Nós vamos falar sobre o MDC, máximo divisor comum. Divisor comum. Divisor são aqueles que dividem. O máximo é o maior. Então, eu quero o maior divisor igual, comum. É isso que eu quero. E para entender, então, máximo divisor comum, eu tenho que entender o que são divisores. Então, maior divisor, maior divisores. Então, vamos começar com um exemplo. Quais são os divisores? Relembrando, divisores de 10. Divisores de 10 são os números que dividem um 10. Nós vimos quando estudamos números primos sobre isso. Isso daqui é interessante que os divisores, sim, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, todo número tem esses dois divisores, o 1 e ele mesmo. Os números primos só têm essa característica, não tem mais ninguém, senão ele deixa de ser número primo. Quais são os outros números que dividem o 10? O 2, porque ele é par. 10 dividido por 2, 5. Qual outro? Aí tem uma sacada para descobrir esses divisores. Toda vez que você descobre um divisor, o resultado da divisão é também um outro divisor. Assim, ó. 10 dividido por 1, 10. Então, 10 também é divisor além do 1. 10 dividido por 2, 5. Então, o 2 é divisor, mas o resultado, que é 5, também é. O 3 dá para dividir? Não. O 4 também não. O 5? Já achei. Então, assim, quais são os divisores de 10? Apenas o 1, o 2, o 5 e o 10. Por exemplo, quais são os divisores de 15? O 1. 15 dividido por 1, 15. Então 15 também é. 15 dá para dividir por 2? Não, porque ele não é par. Então, 3. Sim. 15 dividido por 3 dá. Porque 15 dividido por 3 dá 5. Então 5 é outro divisor. 6 dá? 4 dá? Não. 5 já tem. Já achei o 5. 6 não, 7 não. Então, assim, você fecha tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Você vai fazendo essa funila. Toda vez que você acha um, você acha o último. O segundo, o penúltimo. O terceiro, o antepenúltimo. E assim vai. Pronto, aqui eu tenho todos os divisores. Ok? Então, quais são os divisores comuns? Quais são os divisores comuns que nós temos aqui? Os divisores comuns nós temos sempre o 1, porque divide todo mundo, então não nos interessa ele. E aqui no caso o 5. Esse divisor é o 5. Ok? Aqui no caso, o maior divisor, então o MDC de 10 e 15 é 5. Ele é, inclusive, além de ser o único, ele é o maior divisor. Não tem nenhum outro maior. Porque aqui divide por 10, mas aqui só divide por 15. Aqui divide por 2, aqui por 3. O 5 não. O 1 e o 5, o 1 é sempre o menor. Então, assim, do 1 e do 5, o maior é o 5. Então, ele é o maior divisor comum, ou máximo divisor comum. Ok? Esse tipo de problema a gente usa sempre quando a gente quer dividir alguma coisa em partes iguais. Vamos fazer um outro exemplo aqui para entender direitinho, só que usando depois usando uma outra técnica. Esse mesmo exemplo. O 10 e o 15. Vou fazer então o MDC, maior divisor comum deles. Eu vou usar a mesma técnica da fatoração, fatorar os dois números ao mesmo tempo, ok? Usando os números primos. 2, 3, 5, 7, números primos. Ok? Vamos lá então, a gente começa pelo número 2. Dá para dividir por 2? Dá. 10 dividido por 2, 5. 15 dá para dividir por 2? Não, repete. Dá para dividir por 2 ainda? Não, não dá. Dá por 3. 5 não dá, repete. 15 dividido por 3, 5. Não dá mais por 3. Então eu vou pensar o próximo, que é o número 5. Por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Deu tudo 1, acabou. Mas espera aí. O que isso tem de diferente do MMC? O MMC a gente faz a mesma coisa. Se a gente for fazer o processo chamado de MMC, mínimo múltiplo comum, de 10 e 15, é assim que a gente faz. Só que a diferença é que o MMC usa todos esses números. O MMC vai ser 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30.
Esse é o que a gente chama de MNC. Só que eu estou fazendo o MDC, maior divisor comum. Maior divisor comum. Divisor comum é aquele número que divide os dois. No caso, os dois que eu estou usando. Esse número dividiu os dois? Não. Esse número dividiu os dois? Não. Esse número dividiu os dois? Sim. Então, esse número é um divisor comum. Tem mais algum divisor comum? Não. Então, o MDC é ele. Quer ver um outro exemplo? Vamos fazer um maior, ou máximo divisor comum de 18 e 24. Eu vou pegar o 18 e o 24 e vou fatorar eles juntos. Por 2. 18 por 2, 9. 24 por 2, 12. Aí eu pergunto, esse número é um divisor comum? É, dividir os dois. Então eu circulo. Por que eu circulo? Porque ele serve como divisor comum. Dá para dividir por 2 ainda? Só o 12 e o 9 não. Então faz o 2, repete o 9 e faz 12 dividido por 2, 6. Esse número é divisor comum? Não, por isso eu não circulo. Aí o 9 e o 6, ainda dá para dividir alguém por 2? Dá. Só o 6, que vai dar 3. O 9 não, então repete. Esse 2 é divisor comum? Não, então ele não serve. Vou para o próximo. Tem mais algum número par? Não. Não dá para dividir por 2. Então vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3, 3. 3 por 3, 1. Esse número aqui é um divisor comum, porque ele dividiu os dois. Agora, 3 dá para dividir por 3, dá 1. O 1 não dá mais porque já acabou, então repete. Então esse 3 não dividiu os dois, só dividiu 1, porque o outro já tinha terminado. Deu tudo 1, acabou o processo de fatorar. Fazer o MDC é pegar os fatores que são comuns. Pegar quem? O máximo, todos. Tem quantos fatores comuns? Dois números, o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, o maior divisor comum entre 18 e 24 é 6. É assim que a gente faz o MDC. Ok?